amigo! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós estamos aqui muito felizes porque nós temos uma convidada mega especial. E olha que deu trabalho trazê-la aqui. Então, gente, se liguem em tudo que ela tem para partilhar com vocês hoje, porque além de profissional, ela é uma pessoa tremenda, uma pessoa do coração incrível e que eu amo de paixão. Eu e a Ednélia, nós vamos entrevistar hoje a doutora Bruna Dias. Seja bem-vinda! Muito obrigada! Meu nome é Bruna, eu sou pediatra há 14 anos, mas a minha qualificação maior é ser a mãe do Benício. Uau! Começamos uau! O Benício hoje está com 3 anos e a nossa chamada aqui hoje é para a gente falar sobre maternidade real e eu pensar na diferença eu, Bruna, pediatra, e eu, Bruna, depois que fui a mãe do Benício. Acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? E a curiosidade é tão interessante que as pessoas pensam que para mim é mais fácil por eu ter uma formação acadêmica para aquilo ali. E não é. Não existe livro para ser mãe, existe livro para cuidar de criança. Mas a realidade é individual. Então, exatamente. A gente aprende a ser mãe da mesma forma que todas as outras aprenderam. Isso é incrível, né? A doutora Bruna, ou a Bruna, hoje, né? Esquece doutora. Ela tem uma experiência muito incrível com essa questão da maternidade, pela sensibilidade que ela tem, assim como eu, já tenho 3 filhos. E sou apaixonada por essa questão de ser mãe. Sim. Mas principalmente do entender tudo isso. Porque, gente, é um divisor de água. Antes, eu era uma pessoa. E depois que eu me tornei mãe... E não dá pra explicar. A gente pode ficar aqui, né, perdendo tempos e tempos que não se explicam a maternidade. Não. Mas a gente pode partilhar, contar, deixar E por isso está a Ednélia aqui. A Ednélia ainda não tem filhos, né? Eu preciso aprender com você. Eu preciso aprender. Vou pegar uma aula com vocês hoje pra daqui uns dias colocar em prática. Amém. Então, eu acho que eu nasci para ser mãe. Eu fui uma criança feminista, entre aspas, se é que se pode dizer. Porque eu me recordo de ter uns 12, 13 anos e ter assistido um dia uma entrevista da Xuxa e a Xuxa tá grávida. E aquilo ali, ela quase não mostrava o marido. Eu pensei, poxa, ela conseguiu ser mãe e independente de ter um marido. Então eu cresci falando pra minha mãe que se eu chegasse aos 30 e não tivesse um marido, eu teria alguém para ter um filho. Você queria ser mãe? Eu queria ser Pronto. mãe. Mas eu me casei antes, claro, casei com 28. E aos 30, por incrível que pareça, que era aquele número que eu havia idealizado, eu ainda achei que eu não estava pronta para ser mãe. Aos 31, 32, eu falei, agora é hora da gente desacelerar, vamos pensar em ter filho, até porque eu e meu marido já estávamos juntos há muitos anos. E tive minha primeira gravidez. Infelizmente, ela evoluiu com aborto. Depois de 6 meses, aliás, depois de 2 meses, eu tive outra gravidez, evoluí com aborto de novo. E aquilo ali me gerou um procedimento de frustração, de dor mesmo. Que às vezes você pensa assim, eu cuido dos filhos de todo mundo e será quando que eu vou ter o meu, né? Aí naquele momento eu falei, chega, não dá, vou voltar a tomar remédio, não quero mais engravidar, deixa isso pra depois. E eu sempre fui muito católica devota de Nossa Senhora. E aquele momento eu pedi pra ela, que é a mãe mais mãe que a gente conhece, pra poder me iluminar naquele momento. E um belo dia eu cheguei na missa, tô sentada lá no fundo, entristecida, e uma pessoa que hoje eu considero que é tão mãe do Benício como minha, que chama Dona Maria do Socorro, me chamou num cantinho e falou assim, minha filha, por que você tá tão triste? Porque eu sempre sou espontânea, barulhenta. Sempre, e eu cheguei calada, quieta e ali no meu canto. Eu contei minha história pra ela. Falei, Dona Maria, tô me sentindo frustrada. Tentei ter filho 2 vezes e infelizmente não deu certo. E ela falou, nós estamos fazendo diferente. A partir de hoje, eu vou rezar com você e você vai falar pra Nossa Senhora te emprestar o ventre dela, como ela criou o filho dela para criar o seu. Uau. E eu falei, então tá bom. E nisso eu tava com uma viagem marcada, a gente viajou, cheguei aqui no Brasil dia 28 de dezembro e parei de tomar remédio. Dia 21 de janeiro eu tava grávida, de novo. Então, daquele dia em diante eu rezei todos os dias, os 9 meses que o Benício esteve na minha barriga, para que Nossa Senhora gerasse meu filho no útero dela, como às vezes o meu não daria conta de gerar. Uau, Bruno. E o Benício chegou lindo, vivo e saudável. Eu chego a arrepiar porque eu estava nessa história. Olha só. Ô, Bruno, e mesmo você linda. tendo essa convicção, tendo esse momento de oração, que você passou um período ali orando, Sim. tendo a convicção do que ela falou pra você, mesmo assim, na hora que você, opa, tô grávida, por ter passado por 2 abortos, você ainda ficou um pouquinho de medo, receio ainda? Muito. Gente, o primeiro ultrassom, até você ouvir o coração batendo, aquilo ali é quase uma parada cardíaca minha, sabe? Porque é uma expectativa grande daquele momento, você chegar ali, ouvir que tá tudo bem.
E mesmo assim, a fé da gente é falha, sabe? Mesmo quando você entrega inteiro e... Acho que é pegar de volta, né? Exatamente. Até que você vê que funcionou, sabe? O ritmo da gente demora a cair no lugar. A Alcione falando que estava junto, ela sabendo da minha devoção de Nossa Senhora, chegou lá em casa com uma Nossa Senhora grávida e falou assim, aqui para você rezar. E uma noveninha para eu fazer a gravidez inteira. E assim a gente fez. Claro que eu sei que Nossa Senhora não faz o milagre, mas ela levou direto pro filho dela, que é quem faz todo o milagre, que é o Rei dos Reis. Então, meu filho é meu filho, filho da Dona Maria do Socorro, e mais ainda filho de Nossa Senhora. E se pensar que a minha história ainda tem um pouquinho mais de confusão, ela tem um pouquinho mais de confusão. A Bruna é tão calma, olha a história dela. Eu sou cardiopata. Então, eu não passo para os meus pacientes que eu tomo remédio para o coração desde os 18 anos, mas sou. E, então, teoricamente, quando eu fui para parar de tomar remédio e engravidar, o meu cardiologista falou que eu precisaria, às vezes, fazer um procedimento cirúrgico antes, mas que ia dar tudo certo. E minha mãe rezando. Aí, a última vez que eu fui... Cardiopata é o quê, Bruno? Eu tenho uma arritmia cardíaca razoável. Meu coração bate bem mais acelerado que o restante da galera, sabe? Muito amor, né, gente? Aí... Pra parar de tomar remédio, eu fui lá e falei, olha, vamos repetir seu eletro, e foi o único eletro normal que eu fiz na minha vida. E ele falou, vou te liberar para engravidar sem precisar operar. Mas parte cesárea, beleza. E eu era cesárea convicta mesmo, não pode deixar, não tem problema. E o Benício, o dia que eu entrei nos 9 meses, assim, na trava do 8º pro 9º mês, estourou minha bolsa, nasceu de parto normal, num parto a jato, que evoluiu em 2 horas. Então, assim, quando tem que ser e quando Deus prepara aquele momento, ele vem pronto. Então, às vezes, cabe pra gente muito mais aceitar do que só raciocinar. Porque se eu tivesse raciocinado muito naquele momento, às vezes a história teria tido um outro curso, né? Eu sempre falo assim, existe a fé e a razão. E as duas andam juntas. A gente não pode só falar, então tá, é fé e tchau, obrigado. E tchau. Então a gente tem que ter a razão, mas deixar esse equilíbrio acontecer. Mas é incrível quando a gente permite Deus fazer na nossa história, né? É isso aí. Incrível. E aí, dali em diante, história, Bruna. Me tornei a mãe do Benício. Benício, graças a Deus, é uma criança super saudável, esperta, tem 3 anos. E é a minha razão de acordar todos os dias e pensar, hoje eu tenho que ser melhor que ontem. Porque ele precisa de mim. E o exemplo que a gente cultiva no dia a dia é o que vai fazer dele uma pessoa de verdade, né? Verdade. Que incrível. Bruninha, me fala assim, como esse sentimento de mãe, hoje que é aguçado, que você sabe falar de cor sorteado, como que você imaginava antes? Dá pra explicar? Eu ia perguntar isso. Dá pra explicar a Bruna antes e depois? Não dá pra explicar a Bruna antes e depois. Eu acho que eu tento ser melhor, eu me corrijo mais. Porque às vezes a gente entra no automático, né? Então, é assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que cuidar da minha casa. E aí quando você é mãe, você precisa ponderar um pouco mais. Então, você se enxerga melhor como pessoa. Mas o sentimento de ser mãe, só sendo mãe, não dá pra explicar. Né? É o mais sublime que a gente pode ter, mas ele não tem uma definição específica, não tem uma palavra que sintetize aquele sentimento, não. Eu falo assim, eu consigo pensar, porque saber o que é nunca. Se eu consigo amar, eu sempre falava assim, eu acho que a minha mãe não me ama tanto quanto eu amo os meus filhos. E isso é normal, todo mundo acha isso. É impossível que a minha mãe me ama tanto assim. Porque a gente não imagina, né? Que é esse amor todo, que a mãe da gente ama tanto quanto a gente é capaz de amar o filho. E eu falo assim, se a gente, tão imperfeito, consegue amar tanto, se doar para um filho, imagina o amor de Deus. Isso é incrível. Deus. Tipo assim, é incalculável, não dá pra imaginar. Não E mesmo. nessa hora a gente realmente se entrega, né? Esse amor. Exatamente. Bruna, diante de tudo que você falou pra gente, me conta agora quem é você, Bruna, criança, lá na infância. Se você sempre foi essa pessoa corajosa, que fala bem, ou se você é tímida. Eu sempre fui uma criança mesmo. E graças a Deus venho de uma família em que os pais são casados. Tive e tenho ainda o melhor contato possível com os meus pais. E eles me deram a oportunidade de ser uma criança feliz. A minha mãe, da mesma forma que eu, vem de 2 abortos, então sou filha única. Mas a minha mãe sempre brincou que eu sou rainha de baixinhos, porque a casa sempre foi cheia. Eu sempre atraí muitos amigos. Então isso, graças a Deus, não me fez pensar que eu estava sozinha em momento nenhum. E se fosse para mim
escolher hoje, assim, uma inspiração, a minha inspiração é minha mãe. Se eu for pro Benício 10% do que ela é pra mim, eu Que lindo. morro em paz. A minha mãe, ela se casou muito cedo, casou aos 16 anos, aos 19 eu tinha nascido. E ela sempre falou pra mim que nunca se arrependeu de ter casado cedo, mas que diferente do destino que ela teve de querer casar tão cedo e abrir mão de ter uma profissão só dela, que eu pudesse ser mais dona da minha vida. Então, onde eu falei lá no começo que eu sempre fui uma criança feminista, acho que muito veio disso. Entendi. Então, mesmo que a minha mãe é a mãe brasileira, dona de casa, que cuida de todo mundo, ela sempre me ensinou que existia um caminho diferente. Então, sempre fui muito estudiosa, gostei de estudar, mas até aceitar a pediatria foi difícil. Eu me formei sem saber exatamente para que rumo eu tomaria. Eu sabia exatamente o que eu não queria. Então, alguns lados para mim não dava. Tipo, eu conversando desse tanto, imagina se eu seria cirurgiã, que tinha que ficar ali horas parada, quieta, com alguém que não me respondesse. Não dá. Então, não dá. Agora, aí acabou que eu acabei me formando sem saber exatamente o que faria. Fui trabalhar durante um ano para ter um rumo mesmo. E aí, de novo, minha história se confunde com a minha fé. Aí um dia eu estava de plantão aqui no Hospital Municipal aqui em Bom Jesus, na época atendendo como clínica. E aquele plantão pesado, assim, sofrido mesmo. Deu umas 3 da manhã, graças a Deus havia tudo se acalmado. Eu falei, agora eu vou encostar ali na cama para descansar. E liguei na Canção Nova. Aí tinha um padre lá falando e ele falava assim, tem gente que é surdo, Deus tá chamando, meu ouvido tá entupido. Eu falava, opa! Será que tá falando falando direto comigo. Não é possível que alguém de madrugada ia precisar escutar um negócio desse. E naquela mesma semana, eu tinha que fazer inscrição para a prova de residência, que é a especialização que você faz ali em diante, que é como se fosse um vestibular de novo. Eu falei, será que ele tá falando comigo? E ele falava, Deus te dá todas as provas que você tá no caminho, que não é o caminho que você tem que seguir, você não quer escutar. E eu falei, quer saber, vou pôr pediatria. Então, assim, naquela hora eu fui lá e pus. E na primeira vez eu já pus e passei. Nossa. E aí, depois que eu fui entender que às vezes o meu bloqueio com a pediatria, que eu gostava tanto de criança, que era sofrido pra mim vê-la sofrer o tempo todo. Entendi. Mas aí eu entendi que era o contrário. Então, se eu sofria com aquela situação, era a minha oportunidade de mudar os fatos. Que tudo. Então, Especial, meu Deus. então assim, eu, Bruna, sou muito da minha infância mesmo, assim, de ter sido uma criança e de gostar tanto das crianças, sabe? E criança entende a empatia. Então, a história que minha mãe falava que eu era a rainha dos baixinhos, porque uma criança reconhece quando a outra gosta dela de verdade. Então, criança não finge. E acho que vem daí, assim, o Bruna que eu sou hoje. Que especial, Bruna. Por isso também tão querida, né? Porque a gente ouve falar tão bem de você, o quanto você é querida, o quanto você é amável com as crianças. Isso é muito especial. Então tá explicado, gente, tá? Mais que explicado. Tá na essência. Que tá especial, na essência. Bruna. No dom, eu acho. Isso. Né? E é incrível quando é pra ser, né? É o que você falou. Exatamente. Você teve ali uma fuga, uma luta pra Uhum. decidir o que você queria e Deus falou, é por aqui, minha filha, só vai, se joga. Só vai. E as crianças Deus e as precisou mães fazer com ela aquela agradecem. chamada de madrugada, 3 da manhã. 3 da manhã, então não tem escapatória. Não. Ai, gente, isso é muito gostoso, muito bom. E a gente falando um pouquinho sobre a Bruna, então, me fala sobre essa questão da maternidade real. Porque a maternidade, ela é muito falada e como se fosse um conto de fadas. Não. Vai ser lindo. É. A impressão que tem é que eu vou ter um filho e a minha vida vai voltar a ser o que era antes. Jamais. Me fala como que era o antes e o depois da Bruninha. Jamais. A vida nunca mais vai voltar a ser o que era. Em todos os sentidos. Às vezes eu paro pra imaginar a minha vida antes do Benício e parece que aquilo tem um apagão, sabe? Eu não consigo lembrar. Falar, poxa, como eu vivi tantos anos sem isso na vida. Mas a gente passa a ter escolhas muito diferentes dali em diante. Então você passa a pensar, eu vou sair pra jantar. Não é simplesmente levantar e sentar no restaurante. Você pensa, opa, eu vou levar meu filho pra um lugar onde ele possa se divertir, onde eu possa aproveitar, mas que ele esteja incluso nos meus planos. Outra coisa, você antes acordava num belo de um domingo, falava, vou ficar de pijama hoje, dormir o dia inteiro. Que Vou isso, dormir até mais gente? tarde. Isso hoje é luxo. Qual é o luxo real? O luxo é poder dormir. Isso que é acordar. luxo? Isso é luxo. Bruna, É dormir e eu acordar a hora chegava que você da quer. missa no domingo, trabalhava a semana inteira sem filhos, né? Aham. Chegava da missa cansado, não tinha feito nada domingo, tinha almoçado de boa. Aí chegava, jogava o sapato pra lá, deitava no sofá e falava, que canseira. Aí eu tive 1, 2, 3.
Aí você chega com o menino Agora pendurado, sim foi tá na missa, cansaço. virou aquela bagunça, aquela isso aí. loucura na igreja, o menino correndo e o estresse, o emocional. Chega em casa morrendo, o menino não dorme, o menino Não. com febre, e eu ligando pra doutora Bruna. E a gente não dorme direito, e eu pensava, cara, aquilo lá eu tava cansada. O que é Exatamente. cansaço? Isso que é cansaço? Por isso Isso que é as mães cansaço. falam tanto, dorme, descansa. Então, Porque... aquele jargão de ser mãe é padecer no paraíso, é Sim. bem isso. Então, a gente fica feliz por coisas que você não pensava que você ficaria. Por exemplo, um Sim. recém-nascido que fez cocô, mãe comemora o cocô do neném. Poxa, o intestino tá funcionando. Então, quando que você pensaria que você comemoraria uma coisa dessas? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, o cansaço é muito maior. A vida que a gente leva hoje, não mais como antigamente, em que você tinha uma dedicação exclusiva ao celular. Hoje você é mãe, você é dona de casa, você trabalha fora, você é empreendedora. Então, aquele aglomerado de funções que a gente vai acumulando gera muito cansaço. E, muitas vezes, uma noite mal dormida para um filho que está doente, por uma preocupação Nossa. que ele te gerou, causa em você um descontrole de todo o resto. Então, jamais você volta a ser quem você era antes, depois que você tem seus filhos. E tem os dois lados da moeda, né? Porque eu falo assim, a Bruna já me viu chegar lá várias vezes com olheira, nem lembrando quem era a pessoa aqui direito. Sim, Por conta de dietas loucas que eu tive que fazer por conta dos meus filhos, com alergia alimentar. Então a Bruna ficava com dó de mim. Quantas vezes, né, Muitas. Bruna? A Bruna Muitas. olhava e falava, minha filha, dorme, se cuida. E eu, como? Que jeito, né? Porque não dá tempo, tem hora que não dá Não. tempo. Mas muitas pessoas falam assim, meu filho não dá valor no que eu faço pra ele. a gente não faz para cobrar de ninguém. Exatamente. E eu falo que aí tá a grande chave. Se meu filho fosse me pagar o que eu fiz pra ele, talvez seria pagável. Porque eu me doei ali fisicamente. Mas a transformação, e eu chego a arrepiar de falar isso, que um filho gera numa mãe, cara, eu nunca vou conseguir pagar pros meus filhos Nunca. a mulher que eu me tornei hoje. Essa questão de uma vida super cheia, porém, é uma vida completa, que você começa a entender um pouquinho dos mistérios de Deus, você começa a se doar, e o negócio é real. A Eu falo noção assim, de continuidade também, né? Você Exatamente. se vê ali num projeto futuro. Então, tudo que eu fiz teve um valor. Não um valor material, mas um valor de Sim. continuidade mesmo. Daqui a 100 anos, quando eu já estiver lá no paraíso, se Deus quiser, Amém. eu vou pensar que eu deixei alguma coisa pra trás, Sim. que alguém continuou aquilo que eu ensinei, né? Então, eu acho que isso aí é É um impagável. mistério incrível, né? É um E a mistério gente- do amor. E a gente faz parte disso, né? De Sim. procriar, de gerar vida, não tem preço. Mas os dramas da maternidade começam muito antes da gente ser mãe. O primeiro deles, pra mim, é saber a hora de desacelerar. Então, como eu falei, assim, minha vida começou cedo, formei com 22, com 25 eu tinha acabado a minha residência, mas eu queria viajar, eu queria trabalhar. Puxa, então eu cheguei com 30, que era o número que eu idealizei, mas achava que não estava pronta. Mas se a gente parar pra pensar na hora que tá A gente tudo nunca certo, tá pronta. jamais. Nunca, Exatamente. nunca. A gente- Financeiramente Nunca. ou emocionalmente. Exatamente. É fazendo que a gente aprende. É fazendo que se aprende. Não tem. Então, às vezes, o primeiro drama, o primeiro desafio é esse, é entender a hora certa, que não é sempre a certa, né? Então, assim, a hora que você foi preparada para acontecer. Mas a gente nunca vai estar num momento em que você fala, hoje eu estou 100% preparada. E o que eu acho mais incrível é essa questão aí das pessoas tentarem se programar, se preparar. E tem sim que estudar, tem que entender, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas a parte maior é de Deus. É o momento de Deus. É da forma em que Deus quer. Muitas pessoas falam assim, eu vou ter vários filhos, porque vai que acontece um acidente, um morre. Eu falei, gente, pode morrer todo mundo. Misericórdia. Porque daí a gente fala Exatamente. isso, a gente não sabe. Muitas pessoas me falam assim, meus 3 são alérgicos. A medicina fala Uhum. pra mim que o quarto também vai vir alérgico. Eu falei, gente, ninguém sabe disso. A Não. medicina fala. Mas a gente não sabe. E, por exemplo, vou parar por aqui porque o quarto pode ser pior. Mas os meus 3 que tá vivo hoje pode ter algo pior. Claro. Então, assim, é a gente tentar tomar as rédeas que é de Deus. Entendeu? Mas falando, Bruninha, sobre essa questão, a Edneira tá super curiosa aqui com o Sim. assunto, tá aprendendo muito. É muito interessante, sim, com certeza, porque pelo fato de ainda não ser mãe e tá aqui, tendo esse bate-papo, com certeza eu tô absorvendo e, né? Tá preparando seu momento. lembrar. Justamente. Ela vai falar, gente, os Justamente. meninos falaram aquele dia. Eu sono, preciso dormir. Preciso dormir, isso é luxo. E tem Ai, esses gente, dois vai ser lados, né? interessante. Que é o lado belo e tem o lado que é dramático também. Muito. Porque como a gente fala muito da parte linda, divina, de procriar, de gerar vida,
E às vezes as pessoas entram nisso como obrigação. Cara, Nunca. fazer uma coisa obrigado, o negócio fica mais dolorido, o negócio não, Claro. não engrena, não vai. E eu quero que você dê sua opinião sobre isso, sobre a parte bonita e sobre a parte desafiadora. Meninas, Só pra pontuar o que ela falou, para muitas mulheres, às vezes quando a gente fala assim, essa questão de ser pesado a maternidade em si, vamos supor, muitas que acontece uma gravidez que não estava preparada, não estava buscando aquilo, vamos se dizer, querendo ou não, para ela é um desafio. muito. Né? Até quando a gente se sente muito preparada é desafiador. Então, você ter uma rede de apoio nesse momento é imprescindível. Porque as noites mal dormidas, a gente pensa, uma noite mal dormida, beleza, mas aquela noite vai virar 2, 3, 10, um mês, e você precisa estar no outro dia bem, porque seu filho precisa amamentar, porque a sua casa precisa andar, porque você precisa voltar ao seu trabalho. Então, muitas vezes, o choro do filho dói, a cólica que não tem muita resolução dói, você vê que você já não é mais, não acordo linda, poderosa e arrumada, eu acordo com olheira, com o cabelo sujo, Doendo, com o peito doendo. cheio de Às vezes eu tô com vontade de ir ao banheiro e não tenho tempo de ir ao banheiro porque eu não tenho com quem deixar meu filho. Um banho, Então- xixi, fica tão difícil. Exatamente. É Uma isso. vez uma mãe falou pra mim, chorando no consultório, doutora, depois que o fulaninho nasceu, eu nunca mais fiz cocô sozinha. São coisas que a gente não pensa que é tão bobo, É. mas que pra gente, mulher, indivíduo, ser, faz toda a diferença, né? E não é sobre, o que tem fazer? É Não. sobre aquela questão de um minuto de silêncio. Sim, exatamente. Sobre aquela Sim. privacidade, eu vou respirar, me conectar comigo pra poder ajudar. A gente não consegue muito Não. isso. Por isso que é tão importante a rede de apoio da É família, fundamental. né? Quando o Benício nasceu, voltando para o meu caso, eu me achei autossuficiente. Então pensei, vou fazer tudo sozinha. Não quis minha mãe para dormir em casa, eu dava o banho. Isso foi lindo os primeiros 15 dias, apesar do sono que não dava. Até um belo dia em que eu acordei, sei lá se eu acordei ou se eu ainda estava meio que dormindo, eu falei, vou morrer. Aí liguei pra minha mãe e falei, pelo amor de Deus, corre aqui em casa, ou eu vou cair em cima do meu filho aqui de tanto sono. Mas ela falou, minha filha, o apoio não chegou porque você não me deu lado pra chegar. Então Nossa. até isso é complicado, sabe? Com Assim, certeza. às vezes a pessoa tá ali tentando, mas é tão instintivo, é tão animal o negócio de ótimo. ser mãe. Na verdade, o cuidar é que a lindo. gente fica confuso, Sim. né? E o corpo chega uma hora que padece, você não consegue. Naturalmente, a gente passa por um momento chamado blues, em que os nossos hormônios estão muito agitados e os nossos pensamentos estão bagunçados ali nos primeiros dias, e que se você não cuida daquele blues, ele pode evoluir para uma depressão pós-parto, que é doença mesmo. Então, chorar é necessário, pedir socorro é necessário e saber receber também. Então, no meu caso, a autossuficiência nunca existiu, mas na minha cabeça enlouquecida, eu achei que eu daria conta de tudo sozinha, né? Mas não dá. Ninguém é capaz de fazer tudo só. E eu ainda tenho muito que agradecer ao meu marido, que Eu ele ia te falar isso, sobre o papel do marido na maternidade. ele é tão responsável quanto a gente. Ele não é uma obrigação. Aquilo ali é um fato. O filho não veio sozinho, ele veio do casal. Então, eu dar um banho pro filho, não tô te ajudando. Não, eu tô fazendo meu dever. Dá um banho pra Exatamente. mim, por favor. Não. Gente, todo mundo Isso é precisa incrível. entender isso, sim. Porque eu já ouvi pessoas falando, não, tipo assim, eu vou ajudar minha esposa, eu vou dar um Vou banho na ajudar- criança pra eu vou ajudar cuidar do meu ela. Não, eu vou Não cuidar do meu existe, filho. justamente. Exatamente. É isso. Então, hoje você tá cansada, vai lá, toma seu banho demorado, eu vou ficar aqui o tempo que você quiser. Às vezes é só o que você precisava escutar, entendeu? Exatamente. Então, você não tá Homens, pedindo... homens, atenção, por atenção. favor, Ouçam. exatamente. Isso não é um favor, não. Você tá fazendo o que é seu dever. Não é ajudar a esposa. O pai é pai, a mãe é mãe e o filho é dos dois. Justamente. Então, assim, que vocês possam dividir com carinho aquele momento. Porque se outra sem coisa, cobrança, sem mas, cobrança. mas naturalmente. Entender Outra coisa isso que é também. muito simples, o bebê nasceu. Vai botar ali no grupo da família, ai, que lindo, menino, não sei o quê, como que ele tá, nossa, que lindo. Quem perguntou como que a mãe tá? A mãe tá A mãe lá tá bem. cortada, sangrando, morrendo quase, mas ninguém pergunta. Então, assim, o bebê torna-se Isso é muito protagonista importante. exatamente de uma situação em que ele deveria dividir 50% a responsabilidade com a mãe. Mas as pessoas esquecem, porque é muito mais fácil perguntar do bebê que tá ali, É o lindo, que tá chamando fofinho. atenção, né? Exatamente. E a mãe, mais uma vez, é negligenciada. Então, ela Nossa, fica ali não de tinha parado lado, pra pensar né? sobre isso. É. E é Então, verdade, faz quando todo no grupo da sentido. família de vocês aparecer um bebezinho, pergunte pelas mães, né? Fulana, tava como mãe? você Mas está? isso é falta de falar. O Exatamente. podcast Fala Comigo é justamente pra ir quebrando
trabalhando isso, porque naturalmente a gente faz coisas sem pensar. E aqui no podcast a gente tá aprendendo cada coisa, né? A gente compartilhou umas dicas aqui, Meu Deus! sobre coisa que é no automático e que às vezes se a gente parar e falar, gente, por que eu tô fazendo isso? Deixa eu melhorar isso. É isso aí. Deixa eu receber um elogio. Uhum. E uma das dicas também interessante é, nasceu um filho e tem um irmão. Geralmente todo mundo vai naquele e o irmão sente. E isso é porque a criança grita, né? A mãe não grita, a mãe disfarça. Muito né? mesmo. Então, Compartilhar ali também. Uma psicóloga me falou, chega no irmão mais velho, fala com ele primeiro e fala, uau, você tem um irmão, cadê seu irmão? Me mostra seu irmão. E é isso Entendeu? aí. Então, é muito comum crianças que têm regressão psicológica mesmo, a partir do momento em que chega alguém para dividir o espaço com ele. Porque até então a atenção era 100% dele. Então, os avós chegavam, o colinho era dele, o presente chegava, o presente era para ele. De ali em diante, todo mundo vai chegar para ver o novo. Então, o presente chega para o novo. O colo da mamãe, que era meu, não é mais meu. Então, você precisa saber que aquela outra criança tem sentimento. Então, isso que a psicóloga te falou, vem me mostrar o seu irmão. Mostre pra ele que o papel dele não é só ser o irmão mais velho, é ser alguém que vai inspirar o outro, que vai ajudar o outro, e que ele vai é tão importante quanto, né? Amor dobra. Amor a gente não divide, a gente multiplica, triplica. Então, para uma cabeça de criança é difícil entender, mas se você mostra pra ele com detalhes pequenos, por exemplo, eu peguei meu filho, meu marido pegou o outro, ele vai se sentir importante e aprender que o irmão não tomou nada dele. Justamente. O irmão agregou, né? É alguém Nossa, mais pra amar. E às vezes os pais faz isso inconscientemente. Faz. Automático. No cansaço, Mas na precisa. Exatamente. Vamos supor, a gente falando sobre isso, precisa de alguém falar, porque quando alguém ouve alguém falando, peraí, cara, é verdade. Eu preciso acordar nisso aqui, eu preciso olhar isso aqui com carinho. Com amor. Né? Com amor. Ela exala amor, né? Meu Deus. Que especial. A Bruninha é. Não, eu sou bravinha, Então, gente. É brava? Eu adoro. Fala um pouquinho sobre isso. Porque assim, Entramos todo mundo sabe. sobre Faz uma pausa aqui. Todo mundo sabe que a Bruninha é um amor, que ela é... Calma, fica quieta. Que ela ama as crianças, que ela é um docinho. Todo mundo acha que você é super comunicativa, acha que você é calma. Conta pra gente um pouquinho dessa Bruna fora do... Não, a Bruna fora da caixinha é uma Bruna bem ansiosa, muito ansiosa, agitada. Não consigo fazer nada que demore muito tempo, assim, porque, sabe, eu sou mais acelerada do que o tempo, parece. E eu sou brava. Eu costumo brincar lá em casa que de calma eu só tenho a voz, que naturalmente é Você lenta. briga na sua casa? Brigando, viu? Chilique, grito, Nossa. mais ou menos. Pra gente, vamos... Vergonha. Ai, Deus, não filma, porque vai pedir pra filmar lá em casa e não vai ser muito bom. Tá, beleza. Isso é legal. Obrigada por essa intimidade, tá vendo, gente? Isso aqui é só no podcast, Vai fala falar um pouquinho comigo. sobre ela, um pouquinho mais Uma delícia. profundo. E voltando, né, pra essa maternidade real, quando que é a hora de pedir socorro? Porque, assim, todo mundo fala, é normal, e a gente tá falando sobre isso, então a pessoa vai chegar na maternidade falando assim, então sofrer é normal. Não é. Não, jamais. Sofrer não é normal. Qual que é a hora daquela... Porque, assim, acaba que a gente sofre um pouco mesmo. Tudo na vida exige esforço, um atrito, diferente de sofrimento, dor, que não passa. Como que você falaria, assim, você, Bruninha, uma hora de gritar o socorro, igual você gritou pra sua mãe? O meu socorro foi esse. Foi quando o corpo pediu o socorro mesmo, que tava exausto de achar que ia cair em cima do filho, sabe? Mas pra cada um, tem um ponto de corte diferente, né? Então, às vezes, o que pra mim foi super pesado, pra outra mãe, não. Nossa, levei aquilo ali tranquila. Mas cada um tem que reconhecer no próprio psicológico, no próprio físico, até que ponto que eu tolero ou não, né? Então, a individualidade nisso aí não dá pra eu falar assim, esse é o ponto específico. Mas a partir do momento em que você vê que isso se tornou muito mais sofrido do que prazeroso, tá errado. Isso. O que a gente estava acabando de dizer, ter um certo sofrimento acontece, é normal, são transformações, é tudo novo, são situações que você não era apta a fazer até aquele momento, você está se descobrindo dali em diante. E é incrível essa questão desses dois lados da moeda, né? Da gente conseguir equilibrar a maternidade, o ser mulher, o ser esposa. E falando do que a gente comentou anteriormente, é importante tanto a gente dividir a função, como os homens saberem também que isso é responsabilidade deles, a gente saber entregar o filho. Por quê? Porque eu vejo muitas mulheres, eu já fiz isso algumas vezes também, não sou tão assim, mas de super proteger.
Às vezes o pai até chega pra fazer um... Deixa que eu dou banho. Não, peraí, você tá fazendo errado. É isso Vem aí. cá. E o exagero é tão grande que acaba que ela fica sozinha e depois ela cobra estar sozinha. Então a criança... Fala um pouquinho sobre isso. A criança não quebra. Não é tão exageradamente igual o pessoal fala, Não. né? E o amor, eu acho que ele é um pouco egoísta, sabe? A gente às vezes ama tanto, tanto, que aquilo ali sufoca. E às vezes você não percebe que você tá exagerando tanto. Uhum. Mas muitas vezes isso acontece mesmo. A gente fica naquela, eu preciso preparar meu filho pro mundo, mas eu não deixo ele sair. Eu preciso que meu filho seja alguém independente, mas eu vou limpar ele ali até ele ter 10 anos, se ele sabe ir no banheiro sozinho. E isso não é previsto. Eu falo que nem é amor. Não, é Eu sufoco. falo que é uma parte de egoísmo nosso. Claro. Uma vez eu conversei isso com a mãe, eu falei assim, ela ama tanto o filho dela que ela fazia isso. Eu falei assim, não tá fazendo bem pro seu filho. Não. Ele não vai ser um homem independente, um homem que vai se sentir confiante, porque tudo depende de você. Isso sufoca, igual a gente falou, deixa a pessoa com sentimento de inferioridade, não saber tomar decisões. E aquilo que a gente não vai viver pra sempre, né? Então a pessoa precisa saber viver independente da presença constante dos pais. Então, você deixar a criança livre, mesmo que, eu vou deixar ele andar ali um pouquinho, ele vai cair, machucar, esfolar o joelho, mas ele levanta lá, vou tá novo, gente. Porque senão ele nunca vai aprender que ele tem que se virar. E a gente tem que se virar. Então, como que era você lá no começo? Fala a verdade. Vocês acreditam que meus pais foram muito protetores? Muito, muito mesmo. Sim. Meu pai, principalmente. Então, assim, eu fui uma criança que tinha horários pra tudo. Horário pra escola, horário pro inglês, horário pra tomar banho, horário pra estudar. Então, tinha muita rotina. Mas como tudo foi muito acelerado, aos 16 anos eu prestei vestibular e tive que ir morar sozinha. Então, tudo que eu não tinha aprendido, eu tive que aprender de uma vez. Eu nunca tinha... eu creio que isso é mais doloroso, né? Nossa, demais. Eu nunca tinha entrado num banco, pra vocês terem ideia. Eu nunca tinha andado de ônibus. Então, coisa assim, eu preciso ir em tal lugar. Meu pai me enfiava no carro e me levava. Eu preciso de um dinheiro. Dinheiro pra quê? A gente mora numa cidade pequena, a gente tem notinha. Então, de repente, eu fui morar numa cidade maior e tive que aprender. Minha mãe achava que eu não tinha sido preparada para aquilo, e acho que naquele momento ela ficou até meio que frustrada. Mas quando eu me vi sozinha, eu precisei me libertar de tantos horários, de tantas coisas e me adaptar de forma melhor. Então aprendi sozinha a cuidar da minha casa, a fazer comida, a escovar meus cabelos, fazer as unhas. Meu então, Deus, assim, exatamente nada como ter liberdade para fazer as coisas Isso e é necessidade. Exatamente. Porque importante até aquele momento, eu não precisava de nada daquilo. Mas a partir do momento que você tá ali sozinha, que seu dinheiro tá restrito, você precisa... Que não tem outro jeito. Que você não trabalha, que você é financiado pelos seus pais, então você aprende a fazer tudo. Então, dar liberdade faz com que a gente desenvolva. Tem a maturidade. Exatamente. Também. Isso é E muito assim, importante. pela questão de você sempre ter horário pra tudo, ter essa, né? Uhum. Isso também contribuiu também na hora que você estava sozinho. Você viu assim ou não? Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Porque quando a coisa foge um pouquinho do padrão, a gente que tem muito costume de tudo muito organizadinho, tende a se chocar um pouco, sabe? Uhum. Mas aí também, quando você vê que, nem tudo é desse jeito, você aprende a ir libertando daquilo ali aos poucos. Uhum. Eu não tinha mais quem controlasse os meus horários. Os meus horários agora eram feitos por mim. Então, eu tive que ir soltando daquela mania que me foi colocada devagarinho. Uhum. Porque senão a gente não vive. Ninguém vive com tudo programado. A gente tem que levar em consideração uma série de coisas, né? Não dá pra viver numa caixinha fechada. Eu vi uma frase que falava assim, uma piada, né? Que falava que a impressão minha, ou a segunda fase da vida, a gente vive pra curar a primeira. Pra ressignificar. E é tão engraçado, né? A gente tá lá como criança e acha que a vida tá perfeita. A gente amadurece, a gente começa, nossa, quantos traumas. É isso aí. É a vida real, né? E é sobre isso. Bruna, muito incrível tudo que você falou sobre a sua experiência como pessoa, como mãe. Mas me conta como que foi conciliar a sua vida profissional com a vida materna. E a Bruna, esposa, mãe, como que é isso tudo? Como que foi a Bruna vir pro podcast hoje, deixar a criança... Eu lembro que a Bruna me falou assim, Sônia, eu só posso estar o dia, porque nos outros dias eu tenho compromisso, eu tenho que ficar com o Benício. É isso aí. Tem isso tudo, gente. Então, não é fácil. Eu
sou uma Bruna que tem CNPJ, que tem que dar conta das minhas contas, que se eu trabalho eu ganho, se eu não trabalho não, e as contas vão chegar da mesma forma. Então, com 1 mês e 15 dias que o Benício estava de vida, eu tive que voltar a trabalhar. Eu não tive licença maternidade. Então, mesmo que eu fosse uma pessoa totalmente programada, algumas coisas fogem à sua programação. Então, você fala, opa, eu queria poder ficar em casa 6 meses, como a maioria das mães ficam, mas... Esse é um lado que ninguém vê, né? Que ninguém vê, exatamente. Aí fala assim, mas você já voltou? Já, meu telefone não para de tocar, a mãe tá me ligando, o menino não parou de adoecer, não tem como, o mundo não para porque eu precisei parar, né? Então, voltar à vida anterior é muito complicado. Cada vez que você sai de casa para cuidar do filho dos outros e o seu fica chorando, a vontade é de ficar. As segundas-feiras na minha casa sempre são caóticas, porque o Benício passou comigo sábado e domingo o dia todo, as segundas quando eu vou sair ele fala, fica aqui comigo, mamãe. Ai, seu coração corta, né? E a minha justificativa sempre é a mesma, meu filho, mamãe vai trabalhar, mas a mamãe volta. Eu sei que ele sabe que eu volto, mas ele tá pedindo, às vezes, muito mais do que o dinheiro que eu fui ganhar, ele tá pedindo a minha atenção, que naquele momento eu não posso ficar para dar. Então, eu tento dar para ele momentos de qualidade. Justamente. A gente senta no chão e brinca, eu deixo ele rolar na terra, ele fica sujo como um tatuzinho, mas criança para ser criança, como eu pude ser criança. Queria poder dar para ele mais do tempo também, muito mais do que a qualidade, eu queria ter quantidade. Mas ainda não dá, né? E não é fácil mesmo. Muitas vezes as pessoas me cobram, você não pode ser egoísta a ponto de ter só um filho. Mas eles não sabem o que eu já passei para ter um filho, né? Exatamente. E não é uma questão de egoísmo, é de qualidade. Eu sinto culpa muitas vezes de pensar que eu cuido mais dos filhos dos outros do que do meu próprio filho. Eu ia te perguntar sobre isso, Bruna, se realmente é gerado dentro de você aquela sensação de culpa. Muito mesmo. Principalmente porque eu tô cuidando de outras crianças, entendeu? Então eu penso assim, que às vezes eu dedico muito mais meu tempo, minha paciência, eu vou chegar em casa cansada, enjoada, chata, e às vezes o meu filho vai me falar uma coisa tão trivial e eu vou reagir com braveza, mas é porque foi um dia inteiro pesado e aquilo ali me machuca. Então, quando eu penso assim, vou ter outro filho, se eu já sinto culpado por um, pra que eu vou deixar outro pra minha mãe cuidar? Minha mãe cuida com todo o amor do mundo, eu só tenho que agradecer a oportunidade que eu tenho de tê-la pra cuidar do meu filho em conjunto comigo. Mas eu queria poder fazer, como eu disse, 10% pra ele do que ela fez pra minha vida toda, sabe? Mas tá bom, eu sei que no futuro ele vai entender que cada vez que eu saí e deixei ele pra trás, eu saí por ele e voltei sempre para ele, né? Mas não é fácil. Não, imagino que não seja fácil. Eu falo que isso é tão incrível, porque olha os desafios que uma pessoa sofre, né? Eu tive que deixar a Bruna, que não tinha preocupação com horários, comecei a me doar para uma criança. E a partir desse momento, eu sou profissional. E eu começo a me culpar. E a mente fica a mil. E eu falo assim, a gente sempre precisa de apoio emocional e psicológico. Porque eu achava que ir no psicólogo era bobeira. Até eu ir no psicólogo e ver por que eu não fui antes. Por que eu não faço isso todos os dias da minha vida? Então, assim, graças a Deus, quando eu fui no psicólogo, o primeiro dia que eu marquei psicólogo só pra me ter um tempo pra mim. Olha que louco. Não foi porque eu achava que o psicólogo ia resolver alguma coisa. Então, aquele horário ali, eu falei, ninguém vai me ligar. Ninguém vai lá, impossível, bater na porta. Olha pra você ver que loucura, né? E nesse dia, eles descobriram que minha mãe tinha câncer. A minha mãe me contou. Foi no primeiro dia que eu tinha consulta. Então, foi tudo muito engrenado. Só que, às vezes, as pessoas não se permitem a ajuda, não se permite ir no psicólogo, não se permite ter esse tempo pra você. E esse equilíbrio emocional, eu falo que a gente fica um trisco da loucura. Porque na mesma hora que você tá amando o filho, você já tá, pelo amor de Deus, tira esse menino daqui. Aí, pouco tempo depois, eu sou uma mãe muito ruim. Por que eu fiz isso com meu filho? Uma coisa, eu vi um meme, que é aquele que o menininho faz. Mãe, na cama, você já viu? Não. A mãe deitada lá na cama, super cansada, assim, daquele jeito, né, exausta. E o menininho chega perto. Mãe. E a mãe lá se ignorando o menino. Mãe, umas 10 vezes. Aí a mãe fala, o quê? Aí ele, e sai. É o dia a dia. Aí eu ouvia falar que a gente cansa de ouvir mãe. Eu falei, que dia antes, né? Que dia que a gente vai cansar de ouvir a palavra mãe, né? Mãe é tão bonito, a maternidade é tão... Aí tá eu aqui, né? Pelo amor de Deus, vocês saem daqui do quarto, eu vou fechar essa porta, 10 minutos pra me fazer isso aqui. Férias, né? A gente em casa com o menino, você vai ver quando crescer mais um pouco. E tendo que fazer alguma coisa. E a gente só quer um sossego ali, de alguns minutos.
Mas é uma dualidade muito louca, né? A vida real. E só sabe quem tá passando. Por exemplo, pra mim, eu tenho 3 e não liguei, quero mais com alergia alimentar. Mas é a minha loucura, é o meu momento, é o que eu escolhi pra mim. Exatamente. Diferente de falar, Bruna, por que você não tem outro filho? Que Você egoísta. Né? Peraí, vem cá, senta aqui na minha cadeira, faz o que eu tô fazendo, sinta o que eu senti pra você entender. Exatamente. Então eu acho que às vezes a não cobrar, não julgar é muito importante. Então até pra quem não é mãe, tá? Por favor, não julgue mães, por favor. Vocês não sabem Não sabe. o que passa, né, no dia a dia de uma mãe. E a história da gente, às vezes, falar, sai daqui, menino. Um exemplo clássico, você tá num lugar e seu filho faz aquela birra horrorosa, rola no chão, Cadê o equilíbrio emocional? grita, urra. E aí você fala, Jesus, me dá paciência, não me dá força, sabe? Jesus, Não. me acalma. Eu já gritei dentro de casa assim, ó. Tá bom, se Deus me deu um menino tão custoso, por que não me deu a paciência? Isso aí. Cadê a E você paciência? fala, Senhor, cadê a sabedoria? O que eu faço agora? É uma Porque algumas loucura. coisas vão fugir. A criança é natural dela reagir de alguma forma. Mas quando reage, te passa vergonha, gente, é caótico. Aí você não sabe o que fazer, é uma decisão muito Não. rápida. Então, às vezes, você age mais pelo impulso, pelo Sim. susto. E tá tudo certo. E é E a ninguém natureza. pra ser Não. perfeito. Tá tudo certo. Mas é difícil. Na verdade, uma outra coisa também só pra pontuar também, por mais que, igual você está falando, é um desafio às vezes, mas uma das coisas também que a gente precisa entender, vai passar. Eles vão crescer, todo mundo Vai criar passar. suas asinhas É. e vai voar. Meu avô faleceu quando o Benício fez 1 ano. E ele morou com a minha mãe naquele 1 ano da vida do Benício ali. E quando o Benício dava muita proeza, muita bagunça, ele falava sempre isso, respira, porque vai passar, a vida passa. Então, o que eu mais guardei de tudo que meu avô me ensinou ao longo da vida foi o vai passar. E vai E é passar tão mesmo. engraçado que a gente fala assim, respira, vai passar. E às vezes a pessoa não dá muito valor nisso. Uhum. Mas esse respira, vai passar é o que salva muito. Não falo só mães, mas às vezes num relacionamento ali, eu falo assim, você pode largar do seu marido, mas não seja na hora ruim, que na hora ruim você larga mesmo. Você pode largar da sua profissão, mas que não seja na hora ruim, porque a gente tem horas ruins. Então, beleza, eu vou pensar aqui uns 3 meses, vou acalmar, vou rezar, né? E ali eu vou decidir, sem estar no ápice, na loucura. Porque passa. Tudo Graças passa. a Deus. Amém. Até a birra passa. Graças a Deus. Bruna, a tecnologia, ela contribui, ela influencia em que sentido? Qual que é a sua visão quanto a isso? Influencia tudo. A gente tá Tanto pro positivo quanto pro pro negativo. negativo. A gente tá num mundo movido a TikToks, Instagrams e afins. E ali você mostra o que você quer mostrar, né? Então, E as pessoas acreditam. acreditam cegamente. Criam ídolos que não são ídolos, né? Então, assim, você vê mães que acabaram de ganhar neném, a barriga tá chapada, você vendo os gomos, e aí você olha pra sua mole caída, aí você pensa, nossa, eu sou um fracasso. Você vê ali mães sempre tirando fotos lindas, produzidas, e muitas vezes você mal teve tempo de tomar um banho correndo. Então, se você não souber até que ponto o que eu vi é real e gerar um filtro, aquilo ali te gera uma frustração que às vezes você não consegue voltar atrás. comparação, né? Querer Exatamente. Outra coisa, as pessoas estão romantizando muito a maternidade, o puerpério, o próprio ato e fato do parto. Então, quando aquilo foge ao que você planejou, ao que você estudou, a pessoa fica enlouquecida. Então, Sim. muito se fala no parto normal hoje, eu inclusive tive um parto normal, mas às vezes a pessoa põe tanto na cabeça que eu tenho que conseguir, que aquilo ali vai dar certo, que Como quando... única opção, né? Exatamente, quando você chega naquela hora e não foi o que aconteceu, já começa frustrada ali. Sim. E aí, não, eu preciso amamentar até os 2 anos, leite materno é vida, e é vida mesmo, leite materno é o alimento mais completo que a gente tem, mas se por um motivo ou outro você não conseguiu, poxa, eu não sou uma mãe que preste porque eu não consegui amamentar. Exatamente. Nem tudo que você lê, nem tudo que você vê é o que você vai viver. Então, você tem que saber olhar com olhos de sabedoria, de filtro mesmo, para não pirar na situação, né? Então, tem muita coisa legal, você vai aprender muitas informações novas, você tem acesso a todos os tipos de informação, boas e ruins. Mas até que ponto que você vai usar cada uma, que é o que vai te direcionar dali em diante. Exatamente. Com esse olhar de pediatra, o que você me fala de celular para as crianças? Ai, eu Gente. achei que você ia perguntar de celular pra pediatria. Eu falei, adoro, porque já me salva.
Bruna, da hora da madrugada no Socorro. WhatsApp, me ajuda aqui que meu filho tá com febre. Aí a Bruna tem insônia e a Bruna vai responder de Obrigada, madrugada. Bruna. Muito obrigada. Peraí, gente. Olha, eu estou agradecendo aqui por várias mães que você respondeu de madrugada, Eu por todas as respondo. mensagens respondidas. Você é um amor, mas também, gente, tenha paciência, tá? Ela vai responder conforme pode. Exatamente. Porque tem essa cobrança, né? Claro. Fala um pouquinho sobre essa questão do celular e sobre o celular para criança. Então, o celular, ele é bom e é ruim. É difícil, às vezes, você... Muitas vezes eu quero pegar meu celular pra me distrair só. Mas eu vou pegar pra trabalhar, entendeu? Então, eu cheguei em casa, você deixou seu trabalho lá na marmoraria, você deixou seu trabalho lá na doterra. Eu não. Eu vou pra cama, a minha hora do almoço, a minha hora do jantar é compartilhada, porque... O horário que eu tenho pra responder é aquele. Não posso parar uma consulta pra falar, peraí, que o fulano tá falando aqui comigo, eu preciso responder. Não, então é a minha hora de estar livre. Mas a minha hora de estar livre tem que ser dividida entre ter tempo pra comer, ter tempo pra ir ao banheiro, ter tempo pra cuidar do meu filho, ter tempo pra cuidar de mim e para responder as mensagens. E eu hoje, como mãe, entendo que às vezes antes eu pensava assim, Jesus, mas precisava ser agora. Uma pessoa precisa mandar 3 horas da manhã. Mas a gente fica tão desesperado quando você vê um filho chorando com dor, quando você vê um filho quente com febre, que pra mim não é uma obrigação responder, é uma necessidade, sabe? Mas a gente tem a dualidade aí, de uma pessoa que liga, socorre porque tá com febre. E outra que fica assim, ó, dá um toque e responde. Qual remédio que eu compro? Bruna, fala. Nossa, gente, pelo amor de Deus. aproveitando, não precisa me mandar o pontinho de interrogação, tipo assim, você não vai me responder. Se eu não respondi, eu juro que é porque eu ainda não tive tempo, porque eu vou responder. Tem várias Porque é profissões. uma das poucas coisas que me deixa irritada, é assim, ó. Sabe? E a cobrança, acabou né, de te mandar, assim, ainda não teve tempo nem de ler e a pessoa já quer uma resposta. Calma, eu vou te responder. Eu sei que às vezes naquela hora pra mim não parece que é uma urgência, mas pra você, mas é porque se eu não respondi, eu juro que é porque eu ainda não tive tempo. Mas eu tendo tempo, eu vou te responder com todo cuidado do mundo. E essa diferença mesmo de tipo assim, tô perguntando algo que dá pra esperar e fico cobrando chatinha, ou é urgente, Bruno tá passando mal, me ajuda. Isso aí, me liga. Que assim, Pronto. se você tá me ligando, eu sei que aquilo ali eu preciso te responder naquele momento. Eu vou até pedir licença, tipo assim, ó, licença, eu preciso atender esse telefone. É uma coisa acontecendo. Mas é difícil. Mas às vezes eu juro que eu queria pegar o telefone só pra descansar. Quem não? Pra aprender dancinha do TikTok, sabe? Bruna, eu quero ver a Bruna gravando uma dancinha do TikTok. Não tem a menor chance, porque eu sou péssima. Horrorosa. Ai, Deus. Mas é cansativo, mas é um cansativo que eu gosto. E celular pra criança? Celular para criança, gente, a ponderação é muito maior. Porque a gente é adulto, a gente ainda sabe colocar o filtro. A criança não. Então ele começa ainda só pelo colorido, pelo musical, e de repente alguém muito mais esperto do que ele pode estar ali atrás, se disfarçando de uma outra criança e usando a mente que ainda está muito aberta para fazer o mal. Então, se você ceder o celular para o seu filho, se você ceder o tablet para o seu filho, você tem que estar muito mais atento a ele, a todos os tipos de atitude que ele possa ter, ao comportamento que pode ter mudado, e também não deixar com que ele ali seja babado da criança, porque é muito cômodo, né? Então, assim, se eu coloco uma tela na mão da criança, ele vai ficar ali parado por horas. Ai, Bruna, isso é gritante, né, Bruna? É horroroso. Nossa, é gritante, É meu Deus, triste. é desesperador. Exatamente. Ao ver quanto isso tem crescido, Bruna. Não, É desesperador. Então, assim, muitas vezes as pessoas usam como subterfúgio mesmo, assim, eu preciso descansar, toma menino. Mas o toma menino, você não sabe o prejuízo que você tá causando pro seu filho. Justamente as consequências depois. Eu não sou paranoica, deixa a criança quer assistir um desenho, tudo bem, vai ali, assiste, liga a televisão, o menino vai assistir numa tela grande, você tá vendo ali diretamente o que ele tá fazendo, mas até que ponto que aquilo ali é legal, pronto, ficou ali meia hora, assistiu, tá ótimo, vamos lá pra fora brincar. Arruma um gato, arruma um cachorro pro menino correr atrás, sabe? Compra brinquedo, eu acho que brinquedo não é supérfluo, brinquedo é meio de distração, é meio de desenvolvimento, de crescimento intelectual, então que seja uma tampinha de garrafa, uma garrafa PET para a criança brincar, vai brincar, a criança tem que ser criança. Então tira a sua preguiça, tira o seu comodismo de deixar ele só na tela e vai ensinar ele a ser criança. Vai brincar de bete na rua, como a gente brincava, você senta lá na porta e vigia. Mas hoje em dia é tão perigoso. É perigoso, mas se você está supervisionando, a criança pode fazer tudo. Justamente. Né? Justamente. E eu creio que isso não é tão perigoso quanto as telas em si. Jamais. Quanto dá um tablet, dá um telefone. Exatamente. Então, não é só na televisão que a gente vai ver que aconteceu com o fulano. Isso acontece perto da gente o tempo todo. E a criança não tem a maturidade suficiente para entender que aquilo ali não é o certo, né? Então, para ele é legal. Minha mãe deixou.
Se minha mãe deixou, eu vou fazer. E ponto. Bruna, vou te fazer algumas perguntas, mas pra gente fechar o que foi falado aqui, eu acho muito interessante a gente saber, a gente tá falando de vida real. Então, são dicas riquíssimas sobre celular, sobre tudo que a gente falou aqui, porém cada pessoa tem uma fase, um momento. Uma vez eu vi uma mulher falando assim, criança de, não lembro se era 4 anos, comer na igreja, isso é ridículo. E meu filho tinha alergia, comia bem picadinho e tinha que comer naquela hora, eu tinha que levar, senão eu não conseguia ir pra igreja. Então, às vezes, a gente olha pra pessoa e condena e julga e não sabe o que tá acontecendo. Então, assim, realmente, tela é complicado. Quanto mais puder tirar, mas faz o seu melhor. Eu falo assim, não se condene, não se culpe, faz o seu melhor. E, às vezes, nessa loucura de não vou dar tela pra criança, eu tenho que comer na hora certa, você não dá o amor, você não é o real. Então, que as mães desarmem aí, sigam as dicas que a gente deu aqui, mas sejam presentes de verdade. Na essência, no amor, senta no chão, brinca, conforme pode, né? É verdade, eu creio que o maior presente é ser presente. Exatamente. Na vida da criança, né? Eu creio que é o presente maior. É o tempo de qualidade, né? Sim. Então, já que a gente não tem o tempo material mesmo, que aquele tempo que você tem, que seja 1 hora, 1 minuto, que ele seja vivido de verdade, né? E se tem alguma coisa pra ficar aqui hoje pare os julgamentos. Chega de juízes, sabe? Exatamente. Então, o mundo hoje, pelo excesso de informações, as pessoas acham que elas podem falar tudo que o outro tem que receber aquilo ali. A informação, ela é muito boa quando ela sabe ser utilizada, mas sem julgar. Você não sabe a realidade do outro. Você não viveu o que ele viveu. Exatamente. E você, muito antes de julgar, oferece seu braço para ajudar, porque às vezes a pessoa tá te pedindo socorro e você mal tá enxergando, né? Então, se tem alguma coisa pra ficar hoje, ama mais e julga menos, sabe? Empatia, isso já basta. Né? Em vez de olhar e falar, você podia ter feito diferente, o que eu posso fazer pra te ajudar? Isso. O que eu posso contribuir com aquele momento? E é sobre isso. Mas deixa eu te fazer algumas perguntas. Alguma coisa que você viveu que foi assustador? Um susto com a criança, uma queda? Nossa. Conte. Ser mãe e ser pediatra nessa hora é muito diferente. A gente estava na praia há 2 anos atrás, o Beni estava com 1 ano e 3 meses. E veio correndo assim na sala e mandou a boca numa quina de vidro. E abriu, literalmente, assim, o lábio se partiu em 2. Aí eu esqueci que eu era pediatra, né? Deitei no sofá e, ai, Sérgio, socorro, o Beni está sangrando. E a gente estava em 2021, no auge da Covid. Difícil, eu pensava, né? como é que eu levo o menino pro pronto-socorro agora? E o Sérgio, levanta, que você é a médica, você tem que acudir serviço. Mas eu sou a mãe, exatamente. Então, assim, deixa eu voltar ao normal. Porque às vezes é a história do, mas você é pediatra. Não, antes de ser pediatra, eu sou a mãe. Justamente. Então, deixa eu me restabelecer um para ajudar o Benício. Claro, é muito difícil, gente. Assim, são sustos que eu sei que ainda vou passar por outros, mas que não são fáceis. Então, você vê seu filho sangrando numa situação daquela, com a boca separada. Você pensa, eu tenho que suturar isso aqui agora. Eu não posso levar ele para o pronto-socorro, que estava morrendo 3, 4, 5, 10 no dia pela Covid. Aí, quando, assim, a minha mente voltou, sabe? Meu espírito entrou no corpo outra vez. Ai, meu Deus. Meu marido é enfermeiro, a gente foi na farmácia, comprei um monte de material de curativo e a gente foi fazendo curativos ali até que aquilo fechar, sem precisar levá-lo para o hospital para suturar. Mas se fosse numa situação normal, às vezes fora daquela confusão da pandemia, eu tenho certeza que a conduta teria sido diferente. Mas hoje parece que aquele risquinho que ficou na boca dele faz parte da identidade dele, sabe? Eu não consigo olhar para ele sem lembrar daquele caos que a gente viveu naquele momento. Meu Deus. E eu falo, são tantos sustos, né? Não, que horror. O meu Miguel, ele engasgou e ele foi 3 esquinas desacordado pro hospital. Ai, eu morria. E assim, é uma loucura, não dá pra explicar. Não. Igual, várias vezes que eu já contei isso já, o Rodrigo fala, para, mãe, de contar. Ele odeia. Se ele estiver vendo, eu falo, não, minha mãe vai contar isso de novo. De novo, mãe. Ele chora, porque ele tava com uns 9 anos, então ele sofreu muito ali, de ver desacordado, roxinho. Ai, assustador. É uma coisa assim que não dá pra explicar. Mas uma parte interessante de mãe, porque mãe é leoa. Eu tava... Isso é super... Você me explica isso, porque eu não consigo entender ainda não. Eu tava de cama, gripada, tremendo de febre, muita febre. Eu tinha passado uma tarde inteira ali meio acamada. E eu escutei. E eu sempre falo assim, se a tosse foi sem respirar, tá acontecendo alguma coisa. Uhum. Porque quando tá engasgado, tá tossindo, tá respirando ainda, tá indo. E ele fazia... E na hora que eu ouvi isso, eu já bati em pé. Nessa hora eu já tava quase boa. Que eu cheguei lá e falei, ele tá engasgado pro meu esposo. Meu esposo falou, não tá não, vai deitar. Você tá...
e pegou ele. A hora que ele virou, que eu olhei, ele já tava com uns lábiozinhos roxos e caído. Ai, que horror. Eu sarei, não tinha gripe ali mais não, eu tava muito mal, meu corpo tava... Eu já não... Aí eu peguei, tentei fazer as manobras com ele e ele não voltava. Aí eu saí correndo, eu falei, corre pro hospital, ele tava só de cueca, eu peguei ele e saí correndo. Ainda fiz mais outra manobra na porta de casa e ele não voltava. Já tava mole mesmo, já tinha apagado. Eu corri tanto, foi uma esquina, que eu corria tanto com esse menino no colo. Aí 2 rapazes falaram, o que eu faço? Deixa eu enfiar dentro da garganta. Eu falei, corre pro hospital, que é aqui do lado. E eu ficava calculando segundos. Meu Deus, quanto tempo vai demorar pra chegar no hospital? Ele vai dar problema, eu tenho que fazer a manobra. E esse rapaz pegou ele, eu falei, só corre com ele. E eu achei que o rapaz ia correr. Eu vi o rapaz correr e eu passava na frente do rapaz. E vontade de pegar o Miguel de volta. Olha que força que uma mãe tem. E eu falei pro rapaz, corre, pelo amor de Deus! Aí o rapaz correu. Aí ele jogou o chinelo pra cima e correu. E eu vi o Miguel desfalecido. Assim que chegou no hospital, na hora que ele deitou na maca, ele voltou. Mas foi aquele negócio de filme de terror. Todo mundo do hospital, por conta dos meus gritos, já tava me esperando. Ai, que Porque horror. ouviu. O menino... E gritou o médico, já tava todo mundo me esperando. Foi... Mas assim, o quanto a mãe tem uma força inexplicável. E eu falo assim, isso foi uma das coisas que meus filhos me ensinaram. Tem hora que eu falo, eu não vou dar conta. Às vezes nem você mesmo Tipo sabia assim, que tinha um essa problema força pessoal meu. Não, eu não vou dar conta. Que não vou. Olha lá que eu fiz com o Miguel no braço, que não vou. A hora que o menino partiu a testa também, que tem vários desses. Eu corri pro hospital, eu consegui. Eu dou conta. A gente dá. A história de virar leoa, a gente movimenta por hormônio, por instinto, por amor, por tudo. Então, assim, você é o que ele tem naquele momento. Então, reage, menina. E aí você descobre a sua força. Você descobre a sua força. Tá bom, não é por ele, mas é por mim agora. Exatamente. Então, vou porque eu preciso reagir, né? E alguma coisa engraçada ou feliz? Engraçado. Pode contar? Ou envolve alguma? Não, engraçado ou feliz são tantas que a gente fica até perdido, né? Assim, eu idealizava um menino todo arrumadinho, bonitinho, fofo. Aí o Benício me veio caipira, cowboy. Às vezes eu falo assim, vou arrumar ele lindo e ele me mete uma bermuda com botina e quer sair desse jeito, sabe? Entendi. Então, ser mãe é ser feliz. E aí quer sair de botina? Vamos sair de botina. Bora, e assim a vida vai, tornar as coisas mais leves, né? Tudo Porque mais às vezes, tranquilo. Justamente. Então, às vezes você fala assim, nossa, hoje eu quero que ele vai lindo. Aí o moleque vai, arranca a roupa a hora que chega na festa, fica descalço com o pé sujo. E a mãe lá. E a mãe tá lá, fala, meu filho, fazer o quê, Jesus? É assim que a gente vai vivendo bem. dia por dia. É ótimo, é um acolher, né? Pra gente finalizar, uma mensagem assim para as mães. A gente já falou da questão de julgar menos, ter mais empatia. Mas para essa questão da mãe se cobrar, da mente pirar. Gente, a mente vai pirar em algum momento. Vai dar. Vai dar. Então... Essa é a mensagem motivacional. Exatamente. A mente vai bugar em algum momento. Mas é saber a hora que o seu corpo precisa de ajuda. A história do psicólogo, por que não fez? Então, assim, a gente precisa de uma ajuda. Que seja uma direção espiritual lá na sua igreja, que seja um psicólogo, que seja um psiquiatra, que seja um amigo que está ali do seu lado para te ouvir. Mas entende que você não está sozinho no mundo. Então, quando a gente divide os sentimentos, a gente multiplica as nossas chances de dar certo, né? Verdade. Então, acha um ponto de apoio e dali em diante as coisas vão se resolver. Então, gente, dá problema pra todo mundo. Tem as partes ruins, tem as loucuras, até pra pediatra, ela sofreu com o machucado. Mas achar o ponto de equilíbrio e falar, peraí que eu vou resolver. Se Deus me confiou essa criança é porque eu sou capaz de resolver e vai dar certo. Vai passar, né? Vai passar. Então, mais alguma pergunta pra Bruna? Ela falou tão lindamente. Dá vontade de ficar aqui, ó. Tempo, você tem. Foi tanto aprendizado. Vamos trazer um tema 2, que a Bruna agora já aprendeu a fazer podcast. Alcione. Não me inventa. A gente conversa depois que terminar. Bruna, muito obrigada pelo seu amor, pela sua dedicação com as crianças, pela pessoa que você é. Esquece a parte profissional agora. Essa pessoa incrível que para nós que conhecemos, para nossa cidade, tem muito a acrescentar. Sim. Eu falo que as pessoas elas têm o poder de transformar vidas e você transforma
vidas por onde você passa. Sim. Com Obrigada. certeza, existem muitas mães gratas pela sua vida. Acho que nem você mesmo faz ideia o quanto você é amável, o quanto as pessoas realmente têm esse carinho especial por ti. Ó, vou fazer um Obrigada. desafio para todo mundo que está assistindo o podcast para comentar aqui Justo. um momento em que a Bruna foi essencial na sua vida e o quanto ela é importante. Você vai saber. Eu só queria agradecer a oportunidade de vencer o meu medo e a minha ansiedade. E para aquelas mães que às vezes, em algum momento, eu fiz alguma coisa que às vezes não agradou, me desculpa, eu sou humana, eu sou real. E eu, mesmo errando, às vezes a minha tentativa era de acertar. É verdade. Muito obrigada, que as Nós outras agradecemos. oportunidades apareçam. E eu tô aí para o que precisar. Que especial. Obrigada. Foi ótimo. Fala comigo. Muito obrigada pela presença de vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.